Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Lei, podcast que traz o conhecimento, o direito, o jornalismo, a medicina, traz todo o conhecimento nas suas mãos. Ficamos muito felizes em receber vocês aqui para mais um episódio de nosso podcast. Agradecemos o apoio de nossos patrocinadores, Pinheiro Neto Advocacia, curso direitonasmãos.com.br. E lembramos sempre a vocês para não deixarem de conhecer o GEON, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, um grupo muito importante no combate ao câncer de nosso estado e de nosso município. Muito bem, hoje recebemos aqui como nosso ilustre convidado o senhor Fábio Tágira, com um assessor parlamentar. Vamos ter o programa de assessoria parlamentar em debate. Fábio Tágira é jornalista, especialista em marketing, é pesquisador em políticas públicas, produtor de artigos sobre gestão pública, assessor técnico parlamentar e tem atuação na Câmara Municipal de Fortaleza, na Assembleia Legislativa do Ceará, na União dos Vereadores e Câmaras do Ceará e na Associação dos Vice-Prefeitos do Ceará. Senhor Fábio Tágira, nosso colega, nosso amigo, por favor, dê boas-vindas aí à nossa audiência. Olá, obrigado, Pinheiro, pela oportunidade de falar um pouco da importância, desse trabalho técnico à frente dos mandatos. Mandatos, sejam executivos ou legislativos, precisam produzir para que a sociedade cresça, para que os municípios se desenvolvam. Sim, Fábio, realmente é uma importante função, é uma função das mais importantes que existem por detrás do ato de legislar, né? A pesquisa na produção desse tipo de conhecimento, né? Com certeza, Pinheiro. As cidades, de um modo geral, os estados e a própria nação, existem muitos problemas, né? A gente se depara a cada dia com situações que afligem as sociedades. E esses problemas precisam ser resolvidos pela política, pela boa política. São os poderes que, ordenados, devem apontar soluções para esses problemas. Então, a função de assessoria técnica nesse processo é exatamente colher as demandas vindas da sociedade, ouvir os nichos sociais, os grupos organizados, e a partir dessas audições, iniciar o debate das ideias que vão ali suprir as demandas encontradas nas sociedades. Então, esse é o primeiro momento, o momento da filtragem, o momento de se conhecer aí os problemas. Sim, Fábio. Fábio, me diga uma coisa, que eu tenho algumas curiosidades, outras coisas as pessoas mandaram para a gente. Eu gostaria de saber como foi que você decidiu seguir a carreira, tanto de jornalista, como a se envolver na assessoria parlamentar. Como foi que brilhou isso aí para você? O jornalismo foi desde criança, né? A gente já, quando criança ali em Teresina, eu sou de Teresina, Piauí, já acompanhava os telejornais e gostava de ler os jornais escritos, e aí a gente foi trabalhando isso desde muito cedo. E aí foi o que nós optamos, né? O jornalismo, a gestão de marketing também, a gestão de comunicação, da criação de conteúdo, é todo esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo. A assessoria parlamentar não, aconteceu por um acaso. Eu sempre trabalhei com campanhas políticas, né? Seja como coordenador, seja como alguém do planejamento que vai ali traçar as métricas e as metas para se alcançar os resultados. E uma dessas campanhas aqui, já em Fortaleza, 2008, eu fiz um trabalho, eu prestei um serviço para o ex-vereador Marcelo Mendes, e aí eu não cobrei nada por esse serviço, eu só queria uma oportunidade no parlamento como assessor. E aí, não, tranquilo, vamos para cima. E a partir daí nós começamos a construir essa carreira de assessoria parlamentar, desenvolvendo todas essas ações de ouvir, de conhecer e de transformar essas audições em projetos, né? Tanto é que já nesse primeiro mandato, como assessor técnico, nós trabalhamos a maior produção legislativa da história da Câmara Municipal de Fortaleza. Quando nós terminamos o mandato, nós tínhamos um plano de governo elaborado para ser aplicado na cidade de Fortaleza. Entendi.
E, Fábio, me diz uma coisa, como é que funciona todo o processo de assessoria parlamentar? Que algumas pessoas devem ter muitas dúvidas disso. Quais são as etapas e as atividades envolvidas nesse processo de assessoria parlamentar? O que é importante a gente saber no primeiro momento? As câmaras municipais, as assembleias, elas servem como o mecanismo primeiro de ligação da sociedade com os poderes públicos. É a partir dessas casas legislativas que todas as questões que envolvem o município e a sociedade são ali debatidas, são discutidas e são ali acatadas para o entendimento e para a resolução. Então, no trabalho parlamentar, nós devemos atentar exatamente para essas etapas, né? Por exemplo, toda sessão tem uma pauta de projetos, de requerimentos e de outras peças legislativas que ali são montadas para exatamente se discutir em plenário. Então, o assessor parlamentar, de imediato, ele precisa conhecer muito bem o ambiente que ele está inserido, o ambiente em que ele trabalha no sentido da região geográfica, os bairros, as comunidades, as demandas, os diversos grupos sociais, para que a partir daí ele identifique dentro daquela pauta que foi montada quais proposições estão sendo trabalhadas para atender esses determinados grupos. Então, esse primeiro momento é conhecer a pauta, analisar os projetos, identificar os grupos específicos e aí traçar o bom relacionamento. Então, essas seriam as principais responsabilidades de um assessor parlamentar. Com certeza. E qual você acha que seriam as habilidades fundamentais para um bom assessor parlamentar? Percepção. Esse é o primeiro momento, percepção. Você ter um olhar clínico dos cenários envolvidos, né? E chega muita demanda nos gabinetes, independente de gabinetes de oposição ou situação de governo, as demandas são inúmeras. E a partir dessas demandas que chegam até o gabinete do vereador, é importante que o assessor ele tenha essa visão mais clínica, essa visão mais aberta, no sentido de saber filtrar as informações que realmente têm consistência, que realmente merecem atenção ali de um mandato legislativo. É o primeiro momento, sem sombra de dúvidas. Então, o assessor parlamentar precisa ser um cara maduro, um cara com um bom senso muito grande. É importante, né? É importante esse trabalho de avaliação, de pesquisa. O assessor parlamentar ele precisa ler muito, ele precisa estar antenado com o que acontece também fora do cenário que ele atua. Questões nacionais é importante, questões internacionais que interferem nos mecanismos de país e de estado e de município. Então, é toda uma cadeia de ações que precisa ter. Então, esse papel do assessor parlamentar na promoção dessa governança, desse atendimento às demandas do cidadão, é muito importante para o próprio parlamentar ter um assessor que tenha essa capacidade, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a assessoria parlamentar ela funciona como o grande motor do mandato, né? O assessor parlamentar, o qualificado, né? Aquele assessor realmente que atua. Existe um grande problema na questão das assessorias, é que muitos não atuam. E aí acaba que boa parte desses profissionais não estão à frente dos mandatos, não estão ali trabalhando dentro dos mandatos e acaba que surge um pouco até a imagem do profissional. Mas um profissional que realmente atua, ele é um motor, ele é um vetor de situações que vão ali compor um mandato legislativo. Porque, veja, o que é interessante, muitos mandatos geralmente só servem como verdadeiros calangos, como a gente diz no interior, só balança a cabeça para as mensagens que vêm do executivo. E, na verdade, não é assim. Uma das principais funções do Poder Legislativo é fiscalizar, né? Propor legislação e fiscalizar o que vem do Poder Executivo. Esses dois mecanismos constitucionais, a fiscalização e a proposição, eles precisam andar em simetria, eles precisam ter uma certa maestria nessa condução, porque aí envolve outras situações, como a fala do parlamentar, o comportamento do parlamentar nas comissões que ele faz parte. Então, é todo um composto de situação para que exatamente esse mandato tenha aí o resultado favorável para a população. E, Fábio, me diz uma coisa, então eu percebi que a necessidade de se manter atualizado é muito grande para o assessor parlamentar.
como é que você julga que é a melhor forma de se manter atualizado, tanto sobre as notícias como o panorama político atual? Eu vou te responder essa pergunta com um fato prático, né? Existia em Fortaleza, ainda existe, mas diminuiu muito depois dessa ação, muitos assaltos e outros delitos dentro dos terminais de ônibus na cidade de Fortaleza. Tá? Então, muita coisa ruim ali com a população, principalmente a população menos favorecida, em horários de pico eram assaltadas, já aconteceu fatos de violência dentro dos terminais de ônibus e as estruturas de segurança nos terminais de ônibus eram pela guarda municipal, que naquele momento, há uns anos atrás, a guarda municipal só cuidava do patrimônio. Hoje não, hoje a Guarda Civil Metropolitana tem um poder de polícia. Então, eu fui em loco, eu fui para dentro de alguns terminais, conhecer essa realidade. E consegui perceber, em alguns horários, realmente roubos, furtos e confusão e aquela coisa toda. Então, o que é que a gente pensou no mandato à época? Uma formalização de convênio entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, criando postos de atendimento dentro desses instrumentos, desses terminais de ônibus. No primeiro momento foi um projeto polêmico, porque os guardas municipais se levantaram, não, a gente está ali para fazer segurança. Mas a segurança patrimonial, sendo que o principal patrimônio do município é o seu povo, é o seu povo, é a sua gente. E aí o projeto tramitou com algumas polêmicas, com alguns debates, fizemos uma audiência pública mostrando a necessidade de se colocar força policial efetiva. E aí o prefeito, à época, Roberto Cláudio, achou interessante e acatou a iniciativa. Ou seja, um projeto que surgiu de uma observação que nós tivemos nos terminais, também com a composição de dados da segurança pública com relação lá aos sinistros, aos assaltos, essa coisa toda. E aí criou a Força de Segurança. E hoje tem, nos terminais de Fortaleza, os dois postos, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar. E os índices de situações nos terminais diminuiu significativamente. Então, esse é o momento de você percorrer a cidade, de você identificar os problemas e aí pautar soluções. E aí a gente consegue, muitas vezes, através das indicações desses projetos, que são chamados projetos de indicação, que eu sou um defensor disso, né, das indicações, porque as indicações elas puxam o debate. As indicações, para quem não sabe, são projetos que mexem em orçamento público. E o parlamentar não tem esse poder de mexer em orçamento público. Ele pode indicar, ele pode puxar um debate através de iniciativas como essa. O projeto foi aprovado e hoje existe as duas forças policiais dentro dos terminais. Entendi. Inclusive você trouxe uma informação aí muito boa, que é até questão de concurso, né? Que é o fato de a gente ter Guarda Civil Metropolitana, né? E em alguns municípios ter apenas a Guarda Municipal, né? Foi uma legislação federal de 2014 que migrou, né? As guardas municipais podem migrar para essa nomenclatura. E aí tendo poder de polícia. Inclusive com capacitação de tiro e outras ações importantes para a segurança pública. Que é fundamental para grande parte dos municípios. Aliás, não grande parte do ponto de vista quantitativo, mas uma grande parte dos grandes municípios é fundamental ter uma guarda desse tipo. Né? Até porque é a primeira polícia, né? É a primeira polícia. O enfrentamento é a guarda. O enfrentamento é a guarda. Fábio, me diz uma coisa, com relação a algo que pode surgir ou não, a relação de trabalho entre os outros parlamentares, sem ser o parlamentar com o qual você está vinculado, e as equipes dos outros parlamentares. Como é que é essa relação? É preciso ter um bom entendimento nesse sentido. Veja, existem as comissões técnicas nos parlamentos, e é onde o projeto de lei, a mensagem do executivo é avaliada, é analisada. E as comissões técnicas, elas são compostas por parlamentares que têm ali esses projetos para serem avaliados, discutidos, debatidos em reunião, votados em reunião, para voltar para o plenário, para ser votado em redação final e encaminhado para o Poder Executivo. Então, essa relação entre os assessores, ela dinamiza esse processo. Ela desburocratiza esse processo, porque aí geralmente tem um projeto de interesse do Executivo que ele tramita em regime de urgência, então ele precisa de um parecer, seja ele jurídico ou temático. Né?
E aí, essa boa relação entre os assessores faz com que isso tramite mais rápido. Então, normalmente a relação é boa. É preciso, né? Uhum. Claro que existe uma situação ou outra por questões de política, né? Que às vezes causa um certo distanciamento. E o que prejudica as tramitações, né? Quando geralmente essa tolice, para mim tolice, direita e esquerda, isso não leva a nada, ela engessa muitas vezes esses relacionamentos entre profissionais de assessoria técnica, né? Tem um projeto de alguém do PT que está em uma comissão presidida por alguém do PL. E aí vai travar só porque não leva em consideração a qualidade. Não leva em consideração a qualidade, a importância do projeto de lei para a sociedade. Então, esse tipo de ação geralmente burocratiza as tramitações e não deve existir. O parlamento ele é soberano, a cidade precisa crescer. E ela cresce através dos projetos, através das leis, das políticas públicas. E me diz uma coisa, existe pressões constantes nesse ambiente político? Sim, não tenha dúvida. Tivemos agora recentemente em Fortaleza a questão da taxa do lixo, a polêmica taxa do lixo, uma mensagem prefeitural que chegou à Câmara e que precisou tramitar no chamado regime de urgência. Ou seja, não houve ali um tempo hábil para se discutir a mensagem, né? Para se aprimorar a mensagem que vem do Executivo. Para quem quer conhecer um pouco mais, a mensagem do Executivo é um projeto de lei que chega para a Câmara, para o Parlamento, e ali ele pode ser emendado. Ali o parlamentar pode acrescentar ou tirar alguma coisa da lei para que ela se adeque melhor à realidade da sociedade. Então, esse projeto da taxa do lixo tramitou em regime de urgência, ou seja, não se teve tempo para se discutir essa matéria, esse projeto. E aí foi toda essa polêmica, a sociedade não aprova isso, né? Apesar de 67% da população de Fortaleza não está isenta de pagar a taxa do lixo, mas mesmo assim é um projeto que ainda causou muita polêmica, e tanto é que a Justiça suspendeu a cobrança. Entendi. E me diz uma coisa, quais são as estratégias utilizadas para garantir que as demandas, né, os interesses do cidadão sejam representados e atendidos no intercurso do seu trabalho? Como é que isso é realizado? Como é que isso é feito? Eu costumo seguir uma logística, eu chamo de logística legislativa, que é exatamente você receber a demanda no gabinete, ouvir a liderança, ouvir o representante do grupo organizado, porque, veja, em qualquer cidade, independente do porte, nós podemos identificar grupos organizados, seja de preservação ambiental, defesa dos animais e todos os outros diversos grupos organizados que se envolvem em discussões internas e que chegam até os parlamentos, chegam até os gabinetes. Então, a partir daí, você ouve, chama para o debate, seja em audiência pública ou um debate em loco, lá na região ou no grupo, e a partir daí, ouvindo essas demandas, nós transformamos isso em uma peça legislativa. Seja requerimento, se a demanda já tiver sido atendida por um poder maior, pelo Poder Executivo Federal ou Estadual, nós vamos requerer que essa demanda seja atendida por determinado programa, e aí é um requerimento. Se não tiver nenhuma legislação específica, nós vamos criar uma legislação para atender aí a demanda. Eu vou citar também um caso prático para essa situação. Nas últimas legislaturas se tramitou a necessidade de se criar um hospital para o diabético. Então, o índice de diabético em todo o mundo cresceu muito, principalmente agora na pandemia, no pós-pandemia, as pessoas paradas em casa, comendo pizza, comendo sanduíche, e o índice de diabetes aumentou muito. E a demanda, com essa demanda que aumentou, se debatia muito a criação de um hospital. Criar e manter um hospital é muito caro para o Executivo. Tanto é que esse projeto nunca chegou a ser apreciado com mais profundidade. Aí nós observamos no mandato que se nós tratássemos como um centro de referência do diabético, seria mais fácil, seria mais viável para o Poder Executivo, que é quem tem o dinheiro. E essa demanda veio de uma audição,
veio de uma associação dos diabéticos que nos procurou, vamos discutir qual é a melhor situação para que exista algum avanço nessa política pública. E a partir daí nós já aprovamos o projeto de indicação, chegou na mesa do prefeito, Zé Sarto, que olha com bons olhos e que nós podemos até já ter no próximo, no segundo semestre, a construção de um centro de referência do diabético. Ou seja, ouvir, colher e transformar a demanda em iniciativa. Entendi, Fábio. E me diz uma coisa, Fábio, hoje é quase obrigatório todo mundo falar sobre os impactos da tecnologia em todo o setor. Então eu te pergunto, a tecnologia, a inteligência artificial, etc., tem impactado o trabalho da assessoria parlamentar? Como? Soma muito, sim, com certeza. Essa questão da tecnologia, ela nos garante uma aproximação maior do nosso público, do nosso eleitor, né? Através das estratégias que se cria com a tecnologia, nós podemos levar o projeto, levar a tramitação de um projeto para o maior número de pessoas, de pessoas interessadas naquela tramitação. Então, esse mecanismo de comunicação mais ágil, mais eficaz, nos ajuda, porque nós criamos algumas iniciativas em 2009 que, para chegar no público-alvo, demorava muito. Exatamente porque só existia na época o finado Orkut, né? E o MSN, essa coisa toda, torpedos, que a gente trabalhava com torpedos. E agora não. Agora a gente cria uma campanha nas redes sociais, essa campanha leva essa iniciativa, leva essa ideia para um número significativo de pessoas, facilitando a comunicação. Entendi. E agora vamos falar um pouquinho de eleições, né? Falar um pouquinho de período eleitoral. Qual é o papel da assessoria parlamentar durante o período eleitoral? Quais são as atividades desempenhadas nesse período dessa assessoria? O que é que a gente consegue entender com os resultados das eleições anteriores, aí, das últimas 3 ou 4? Que o eleitor ele está focado em alguém que pense, né? Alguém que ele se identifique com relação aos problemas que eles vivem no dia a dia. Um exemplo prático disso são bairros localizados em Fortaleza que têm os seus parlamentares, os chamados vereador do bairro. Aquele vereador, aquele parlamentar que já desenvolve um trabalho, por exemplo, de recuperação asfáltica, de buscar ali o calçamento, de buscar melhorias habitacionais para aquela determinada área, e ele consegue mostrar isso para as pessoas envolvidas naquela área e ele tem um resultado maior. Então, o que a gente entende hoje como campanha política é um candidato que precisa enxergar e debater com a sociedade. Eu venho cobrando dos meus assessorados exatamente essa aproximação. As estratégias de você sair de dentro do gabinete e procurar conhecer lá fora. Porque o poder público ele é feito para funcionar não na Câmara Municipal, nem no gabinete do prefeito. Ele é da porta para fora. Então, as estratégias hoje de campanhas, estratégia de prospecção de voto, ela vai muito dessa história de você vivenciar na pele, de você fazer o dia a dia ali, com as assessorias, com os colaboradores do mandato, com as chamadas lideranças comunitárias, que têm um papel decisivo nesse processo de construção. E aí você captar as informações, e aí você ir em loco, por exemplo, conhecer a realidade de feiras comerciais, feiras de rua. Fortaleza é uma cidade que tem muitas feiras, né? Então você precisa ouvir essas demandas de cada bairro, o que é que está acontecendo, o que é que falta de estrutura, e você ir lá e tentar resolver. Então esse diálogo ele é fundamental. Entendi. Então, e as estratégias que são adotadas para promover a imagem e as propostas dos candidatos? Como é que funciona essa dinâmica? Gestão de conteúdo. O que é isso? Você estabelecer linguagens que elas têm que ter um meio termo entre a questão técnica mais a questão popular, que é para todo mundo entender realmente. Eu citei agora há pouco a questão do diabético, né? Em campanha, nós vamos fazer com que todo diabético que precisa do serviço público para se tratar entenda que nós produzimos uma legislação, que nós produzimos uma política pública que vai ali amenizar o
problema dele. Que o centro de referência do diabético vai servir para que ele tenha um tratamento mais ativo, mais perto, evitando, por exemplo, amputações. Então, são situações como essa de linguagem, de conteúdo, de um texto bem elaborado, de uma fala em vídeo bem feita, que aperfeiçoe o processo de comunicação, que a gente tem que desenvolver detalhadamente, minuciosamente, para que a gente tenha um resultado positivo. Então, a comunicação e a mídia têm uma importância muito grande na construção da campanha. Sim, sim. As pessoas também têm que entender a diferença entre comunicação e imprensa. Comunicação é uma coisa. Você gerir, por exemplo, perfis, os perfis do Instagram, o Facebook, nem tanto, o Facebook anda meio morto, mas principalmente o Instagram, né? Que hoje, sem sombra de dúvida, é a principal ferramenta de comunicação entre o político com mandato ou não e o seu eleitor. Então, estabelecer essas métricas, estabelecer esse direcionamento de informação, associando isso a uma imprensa forte. O que é uma imprensa forte? Você conhecer os canais de comunicação que estão ali distribuídos naquela área que você quer atuar. Se for no município, você conhecer quais rádios têm uma atuação boa, quais sites, blogs e canais no YouTube e outros mecanismos de comunicação têm realmente uma penetração social. Uhum. E a partir daí você tem que abastecer esse pessoal com conteúdo, com bons releases, com bons textos e com outros mecanismos de comunicação que vão ali inserir algo que realmente chame a atenção do seu eleitorado. Então essa relação é importante entender. Comunicação e imprensa. É preciso criar mecanismos para essas duas situações. Então, quais são as etapas envolvidas no planejamento e execução da estratégia de campanha durante o período eleitoral? Conhecer o ambiente que você quer atuar, que você está inserido, percorrer bem as cidades, identificando essas demandas e propondo, através de planos de governo, através de planos de mandato, plano de governo para executivos, para os prefeitos, né? E os planos de mandato para os legisladores. E a partir disso, a partir desse olhar, a partir dessa observação, se traçar todas as estratégias. Aí envolve a comunicação e a imprensa, como nós falamos, envolve a gestão de conteúdo de vídeo, envolve todo o planejamento gráfico que precisa ter uma identificação com a cidade que você quer ser representante. E esse material gráfico, papel ainda funciona, principalmente na reta final de campanha. Ele precisa conter não só fulano de tal, número tal, vote em mim. Não pode ser só isso. É preciso que a gente crie um conteúdo ali de texto simples, objetivo, curto, mas que cause impacto. O principal é isso, causar impacto. E ele pode ser esmiuçado por áreas. Por exemplo, Fortaleza é uma cidade muito grande. Um problema que a gente identifica na Barra do Ceará, a gente não identifica no conjunto Ceará. Então, conhecer cada área geográfica dessa, saber onde você vai atuar e, a partir desse conhecimento, ir no ponto certo. E aí o trabalho também de pesquisa é muito forte, o trabalho de pesquisa é muito intenso e nos direciona para compor as estratégias de marketing político, né? Eu sempre oriento também os assessorados a ter ali uma estrutura de pesquisa séria, coerente e profissional para colher ali os dados que vão compor as estratégias de comunicação. Saber que no determinado povoado o que está faltando é uma melhoria do posto de saúde. 70% das pessoas querem um posto de saúde melhor em termos de estrutura física, funcional. Então, a partir daí, nós vamos trabalhar projetos e ideias e construção de conceito em cima da melhoria do posto de saúde. Então, é todo esse processo de colher dados, informações, visual, olho no olho e informações técnicas pelas pesquisas. E, Fábio, existem restrições legais ou éticas que a assessoria parlamentar deve levar em consideração? Com certeza, né? Todo o processo eleitoral tem regras novas, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode o carro de som, não pode isso. Então, precisa ser cumprido, né? Até porque pode atrapalhar lá na frente em caso de vitória. Se você descumpriu aquelas situações, você nem assume, né? Já tem o seu processo ali indeferido. Então, com certeza, é preciso ter esse cuidado, né? Precisa ter um jurídico atuante e também ter um bom senso, né? A questão de bom senso.
no processo de busca de votos. Existiram casos absurdos que a gente viu em programa eleitoral do cidadão com um cachorrinho no braço, o cachorrinho querendo morder ele falando em proteção animal, né? Então, coisas assim não impactam mais. Viram chacota e não impactam. Antigamente as pessoas até votavam. Nós tivemos casos aí de eleições fulminantes, o chamado voto de protesto. Então, votavam num determinado candidato, A, B ou C, o cara não tinha a menor ideia do que era um parlamento, do que é da importância de um macaco lá do Rio de Janeiro. Um macaco, e em inúmeras situações aqui em Fortaleza nós tivemos casos aí absurdos e pessoas que chegaram até o parlamento, chegaram até um cargo público e ali não desenvolveram absolutamente nada, por total incompetência. Né? Então, assim, o voto de protesto, a população começa a entender que é um voto jogado fora. Porque o cidadão chega lá e não produz, não faz nada. Salvo engano, um macaco foi... Um macaco mesmo, né? Um macaco mesmo. Macaco mesmo foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Era algum animal do zoológico do Rio de Janeiro. Era um macaco muito famoso que foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Acho que foi isso que aconteceu. Fábio, me diz uma coisa. Como é que a assessoria parlamentar contribui para a elaboração das propostas e discursos, né? Como é que você atua nessa parte? A questão da presença em plenário, nós chamamos de presença em plenário do parlamentar, ela é muito importante. Porque, veja, uma Câmara como a de Fortaleza, que é a quinta maior do país, é uma Câmara que desperta uma atenção muito grande da sociedade e da imprensa de um modo geral. Então, o que é interessante? O assessor precisa produzir um conteúdo de texto, não precisa ser propriamente um discurso, mas produzir um conteúdo de texto que vai fazer com que o parlamentar tenha ali uma atuação em plenário forte, intensa naquilo que ele pretende defender. Né? Então, veja, se for a defesa de um projeto de lei de autoria dele, parlamentar, precisa conhecer a justificativa do projeto, citar alguns artigos mais importantes desse projeto, para que ali você possa compor uma fala que vá servir tanto para a tribuna da Câmara, como para possíveis debates, os outros parlamentares perguntando sobre o projeto, indagando e até criticando o projeto, e o parlamentar precisa estar ali abastecido de informações suficientes para que ele possa ter um bom desenrolar. E, posteriormente, a imprensa. Porque a imprensa está cobrindo ali a Câmara e vai querer informações da propositura ou da defesa do parlamentar, e ele precisa estar bem antenado nesse sentido. Então, a construção de discursos otimiza e faz com que a presença em plenário seja bem feita, bem ordenada, e a sociedade gosta, porque aí entende as ideias. Entendi. Bem, só para registrar, eu vim aqui olhar aqui para ver qual era a história verdadeira, né? Na realidade, o nome do macaco era Macaco Tião, que era era lá do zoológico do Rio de Janeiro. Ele, durante a época eleitoral, ele jogou areia no Júlio Coutinho, que era o prefeito do Rio de Janeiro, e ele acabou sendo lançado candidato pela revista humorística Caceta Popular, né? Inclusive com o apoio do deputado à época, Fernando Gabeira, como forma de voto de protesto. E como na época o voto era no papel, né, pessoal, a gente escrevia nosso nome, a gente escrevia o nome do candidato no papel, né, escrevia o nome e o número. E aí você votava em quem você quisesse. E aí o pessoal botou muito voto nele, ele teve mais de 400 mil votos, que colocou ele como terceiro colocado. Foi eleito, hein? Ele não foi terceiro colocado, mas ganhou muito voto como prefeito. E, inclusive, aqui em Fortaleza, o Macaco Tião também teve um companheiro, que foi o bode Ioiô, que é um mascote da cidade de Fortaleza, que foi eleito vereador há em torno de 100 anos atrás. Também foi Foi votado e eleito muito bem. Foi muito bem votado, né? Não foi, claro que não assumiu, porque o TRE não ia permitir, né? Mas mais um semovente recebendo esse laurel. Fábio, me diga uma coisa, depois de ultrapassar dessas duas notícias semoventes eleitorais, quais são as principais lições que você tirou, né, ao trabalhar em campanhas eleitorais e em mandatos eleitorais, né?
Quais são os aspectos mais desafiadores desse período aí que você tira disso aí? Bom, eu estou nesse ramo de assessoria técnica há 15 anos. Né? Então, como eu lhe disse no começo da fala, nós produzimos, já no primeiro mandato, um dos mandatos mais técnicos e mais propositivos da Câmara Municipal, ao fim do mandato, um plano de governo. Então, o que é importante nessa questão do dia a dia de uma política, o que eu chamo de política eficaz, a política de verdade, aquela que deveria ser mais forte, aquela que deveria chamar mais a atenção da sociedade, da imprensa, que nós devemos conhecer um pouco mais do parlamento, por exemplo, conhecer a boa relação entre os poderes. A sociedade precisa se envolver nos debates, né? Eu venho cobrando também nos programas que eu faço parte, ali na TV União e na Rede Multicomunicação, eu venho cobrando da própria sociedade. Não adianta eu ficar em casa, assistir televisão e reclamar dos problemas que estão da porta para fora da minha casa. Eu não posso chegar aqui e reclamar o tempo todo da insegurança que nós vivemos no estado do Ceará, né? Eu não posso ficar em casa reclamando do posto de saúde que não tem um médico, que não tem um remédio. Eu preciso me organizar como sociedade e, a partir daí, buscar os entes públicos, né? Buscar a Câmara, buscar a própria gestão, através de movimentos organizados. Porque dessa forma eu participo. Eu não só critico, eu não só cobro, eu participo, eu quero ir lá, eu quero contribuir, eu quero dizer de que forma pode acontecer. E aí, quando você conhece os mecanismos reais de política, você consegue entender que, por exemplo, um vereador não está ali só para ganhar dinheiro, como muita gente diz. Né? O vereador está só ali para ganhar dinheiro, tem um salário bom, tem uma verba de assessoria boa e tal, e não produz nada. Mas produz. A partir do momento que a sociedade se chegar mais aos movimentos políticos, vai entender a importância de um parlamento. Então é todo um conjunto de coisas que a gente tenta trabalhar ao longo desses anos para que os problemas sejam ali minimizados. E tem que haver esse envolvimento. Sociedade, povo, de um modo geral, parlamento e executivo. Quando se cria uma simetria com esses segmentos, a gente avança. Concordo contigo. E me diz uma coisa, quais conselhos que você daria para alguém que está interessado em seguir uma carreira nessa área? O que é que você diria? Como eu disse, muita interação, muito estudo, muita coragem. Você ter coragem para assumir assessoria técnica. Se você realmente quer ser aí um profissional com destaque, né, nos parlamentos, você precisa conhecer a fundo a questão da relação poder legislativo, comunidade, sociedade. Criar aí um elo forte, o assessor parlamentar tem essa função de criar esse elo forte junto à sociedade que o parlamentar que ele trabalha representa, para que aí sim ele tenha a condição de criar uma logística e uma maestria coerente e eficaz de mandato. Então, o conhecimento é fundamental. Estabelecer aí um leque de ações para aprender a técnica legislativa, para aprender o assessoramento técnico é fundamental. Capacitação é tudo. Fábio, para a gente responder aqui uma coisa que nossa audiência sempre comenta, sempre fala, qual é a sua visão a respeito dessa quase criminalização da política que se está vendo hoje? Porque o que chega à população é exatamente os crimes que os agentes públicos cometem, né? Como corrupção, por exemplo. A corrupção é o câncer que emperra qualquer desenvolvimento, seja na cidade do interior como na nação de um modo geral. Então, os índices de corrupção aos últimos anos foram praticados de formas absurdas. Em contrapartida, em outros governos, você conseguiu perceber aí emperrar muita coisa por conta da burocracia. Então, são questões que chegam primeiro na casa do eleitor. O cara está roubando, o cara está emperrando o desenvolvimento, o serviço público não chega até a comunidade. Então, tudo isso faz com que se criminalize o conceito político.
Então, o que é que precisa acontecer? Que haja aí uma desvinculação disso, claro, combatendo as situações voltadas à corrupção e a outros crimes contra a ordem pública, mas mostrando qual é o papel de cada agente público. Então, essa é uma questão de educação. E aí é um debate mais amplo, porque essa educação política ela precisa acontecer já no ensino fundamental, ao meu ver. E aí eu venho pautando isso em alguns parlamentos. Que a gente leve noções de cidadania e de conceitos de poderes públicos já na 9ª série, para começar a formar cidadão, né? Crítico e que possa ali ter um entendimento político daquilo que é melhor para a sua sociedade. Entendi. Realmente, Fábio, você deu aqui uma aula para a gente aqui de assessoria parlamentar, falamos muito de ciências políticas, né, de candidatura, o papo foi muito bom, muito engrandecedor. Eu só tenho a agradecer aqui sua presença, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Fico muito feliz por poder ter tido essa oportunidade de termos batido esse papo aqui no nosso Pode Lei. A casa está sempre de portas abertas para você. Eu que agradeço a oportunidade de debater essas questões importantes para as sociedades, independente de classe social. É importante que o cidadão conheça seus direitos, seus deveres e a importância também de cada poder para o desenvolvimento da cidade que ele está inserido, né, nos municípios. Por isso que eu digo, eu sou municipalista porque eu trato mais sobre o município, sobre as cidades, que é onde as pessoas estão inseridas e é onde o desenvolvimento precisa acontecer na base. Sim, é o berço, né? É onde está, ali é o primeiro. É a figura pública que existe realmente. As outras são fictícias, Estado, mas o que e poder federal e país. Mas o que existe realmente são os municípios. As pessoas estão nos municípios. E o município nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma importância bem maior do que aqui, né? Lá o município, em alguns estados, tem poder judiciário, tem a polícia do próprio município, então ele tem uma figura bem mais importante do que, né? Com muito mais poderes, com mais orçamento, com mais... Aqui é o inverso, né? A pirâmide deveria se inverter. Aqui é diferente, aqui está tudo concentrado. No menor. E o menor que distribui para cá e geralmente não chega. Não chega, termina sem chegar. É por aí. Termina sem chegar. Bem, Fábio, muito obrigado. Agradeço demais sua presença. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Pinheiro Neto Advocacia, curso Direito nas Mãos. Mandamos um abraço para o GEON, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E convidamos a todos os nossos espectadores que curtam, comentem, compartilhem, não deixem de assinar o canal e também de tocar no sininho das notificações para ficarem sempre por dentro das novidades aqui de nosso canal. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo podcast. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Até mais.